Hoje no sofá com a Ana, ele Cobos, uma mulher que se transformou após os 30 anos e se realizou na sua Sim. carreira. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela? Seja bem-vinda, Eli. Obrigada, Ana. Estou muito feliz pelo convite. Eu e a Ana nos conhecemos através do digital. Eu sou mentora, especialista em negócios online, e a Ana tinha um sonho de trabalhar no digital e ela sempre me dizia, ele, Precisa eu expandir. trabalho com a empresa do meu pai, apoio, tá ainda da Ah, empresa, sim, apoio a empresa do meu pai, da minha família, sou arquiteta, quero desenvolver um negócio, mas eu ainda não sei o que que é esse negócio. E aí, na época, a gente fez a tentativa com a Uhum. arquitetura, né, Ana? Fizemos. Fizemos a tentativa com a arquitetura, mas eu lembro que tu sempre me dizia, eu quero ter algo, tipo uma comunidade, Isso aí. algo que eu possa incentivar mulheres, impulsionar mulheres, e tu não sabia me dizer o quê, O que? né? E eu digo que a nossa história tem isso em comum, porque você agora toda Ai, maravilhosa, né? somos, né? Se encontrou após os 30, Após né? os Com 30. 30 a mais. E eu venho de uma transição de carreira onde só após os 30 anos eu também me realizei, né? Então trabalhei na CLT por muito tempo, Uhum. comecei, né? Aprendi muito nessas empresas e com meados de 30, na pandemia, Na 2020, pandemia. hoje eu estou com 38. Em 2020, eu vendi parte do meu estúdio fotográfico. Então eu venho da fotografia. Por 6 anos eu tive sociedade no estúdio fotográfico. Que foi onde a gente realmente se conheceu, né? É verdade que a gente fotografou o teu ensaio de newborn. Nossa, Aham. como o mundo dá Dá voltas, né? voltas. É que é muito tempo É também, né, muito Ana? tempo. Eu nem lembrava desse A vida episódio, na passa verdade. rápido, Aham, né? Os dias exato. passam e a E é gente. muita gente que passa, né? Só que a fotografia era algo que eu sempre dizia que era um sonho da minha sócia na época da Indy e que eu não me via fazendo isso a vida inteira. E aos 32 anos, mais ou menos, eu conheci o digital, entrei como mentora, impulsionando, ensinando mulheres. Ainda faço isso, mas hoje a minha empresa ela se tornou uma agência de coprodução digital, onde eu me torno sócia de especialistas da educação online e eu impulsiono esses negócios para o Brasil e para o mundo inteiro. Olha só. Trabalho 100% online, tem a ver com a minha formação, porque eu sou publicitária, né? MBA em marketing, em vendas, mas é completamente diferente do que eu fazia e algo que eu nunca imaginei Queria que se iria enquadrar acontecer. na sua Aham, trajetória. assim como a Ana, né? Aham. Como aconteceu, Ana? Como aconteceu? Ai, foi um chamado, sabe? As coisas vão mudando, a gente vai amadurecendo e Uhum. vai percebendo que a gente precisa ficar mais leve, viver com o que a gente gosta de fazer e nos realizar. A arquitetura é magnífica, eu acho ela incrível, só que ela tá ficando pesada para mim. Uhum, E quando a uhum. gente vira É mãe, a sensação que eu tinha na fotografia. é, É é magnífico registrar magnífico, é momentos. A lindo. gente fez ensaios incríveis, conhecemos pessoas incríveis. Eu ando na rua até hoje, as pessoas me dizem, eu te conheço. E a Índia, ela sempre teve uma memória fotográfica que ela olha, ela lembra o nome do bebê, da mãe, do pai. De E eu tudo. digo, da onde? Ah, você Aham. fotografou, como aconteceu agora. É, Só que não era leve. Não era leve. E aí, como tu estava me dizendo, E aí a gente vai virando mãe, a gente vai percebendo que a nossa trajetória tem que acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, né? Que a nossa geração é muito diferente da geração dos nossos muito, pais. muito, E a, muito. e a, a geração que a gente está criando é mais diferente ainda, né? São várias transformações. E aí eu senti que eu precisava acolher mais as crianças. São duas crianças, são 5 anos de diferença de cada. Eu te procurei na época porque, eu conheço ela. Estava aparecendo os patrocinados, uma mulher daqui, por que não, né? Abraçar a nossa Aham, região e verdade. nos inspirar. A gente ficou quase um ano, né, na mentoria. Quase um ano. O processo foi muito E eu gratificante. tava passando por um outro Teve processo um também, pessoal, né, Ana? pessoal. Então, assim, eu digo que tudo que acontece na nossa vida tem um aprendizado, né? Algumas pessoas dizem, não deu certo. Deu sim. Deu sim. A gente sempre cresce, né? E aí, quando eu vi que a Ana começou com esse movimento, não deixa de ser online, né, Não Ana? Porque deixa. você veio para o online, aí a gente consegue entender tudo, né? Porque Tudo. vê que nada foi em vão.
Eu disse, nossa, a gente tem essa história em Em comum, comum. realizadas Após profissionalmente os 30 a mais. após os 30. Então, fico muito feliz em saber que você está feliz. É nítido isso, Ana. Aham. Eu também me sinto muito realizada. Hoje não me imagino fazendo outra coisa. Espero não ter que fazer outra coisa, embora a Uhum. gente nunca sabe o Nunca dia de sabe. amanhã, né? E é isso, assim. Então, a gente se forma, vai para a faculdade. Constrói uma imagem do que Aham. tu quer para o teu futuro e lá na frente não são nem obstáculos, mas são mudanças de percurso, de caminho que te fazem você pensar. Não, Uhum. eu gosto disso, me fez feliz, mas agora eu preciso mais. E a Me gente é sentir tão mais. novo na hora de escolher uma faculdade. Eu mesma segui minha irmã. Minha irmã fazia publicidade e propaganda, vou fazer também. Olha só. Né? Eu tinha dúvida entre o jornalismo e tal, segui minha irmã. Hoje, uso, né? Estou na área da publicidade, mas não segui. Já trabalhei em TV, já trabalhei em agência de publicidade, né? Hoje tenho uma agência de coprodução, mas não é o que eu aprendi na faculdade. Não. Eu tive que investir muito E se desenvolver em para estar aqui especialização hoje. nessa área, porque o lançamento no Brasil, ele explodiu na pandemia. Rápido, né? Mas ele já existia desde 2010, 2012, fora do Brasil. Tem pessoas especialistas que já lançavam há muito tempo, Uhum. né? E é desafiador. É Quem passou desafiador. por esse processo É. sabe o que a gente está falando, porque é tensão emocional, física, todas as tensões, sabe? Nervosismo. É um negócio, né, É Ana? muita gente que está por trás e precisa estar envolvida. Então, assim, a internet não é só o que a gente está aqui, sabe? Cara a cara. Tem todo um outro por trás disso tudo que a gente Exatamente. precisa estar ligado, interligando tudo. Hoje a nossa equipe, a gente tem 7 pessoas, no mínimo, envolvida para fazer um lançamento acontecer. E o especialista, que é o que vocês conseguiam sentir, lida com muita coisa, lida com o desafio, lida com o medo da rejeição, com o medo da exposição, com a expectativa de ter retorno sobre o investimento. A pandemia potencializou muito porque foi, eu digo que uma safra. Tava todo mundo, né, no digital. Quem conseguiu explodir, explodiu. Eu lembro que a gente abria lives, as pessoas só podiam fazer isso, né? Abrir e acompanhar. Então era muita audiência, era muito mais fácil. Hoje é um mundo muito mais desafiador do que há alguns anos atrás. Porque vem a leva, assim, tá dando certo, também vou. Mas não é só sobre Foi uma dar moda, certo. uma modinha, teve uma modinha. É um mercado muito promissor, mas ele é desafiador, tem que ter muita Como consistência. qualquer empreendedor. Exato. Né? Para a gente empreender tanto na fotografia, como na arquitetura, como nos outros ramos que a gente já esteve à frente, nada é rápido, né? É um degrauzinho, após outro, e a gente vai subindo e vai crescendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas mulheres você já mentorou até hoje? Nossa. Porque o teu nicho era atender mulheres, né? Eu acho que homens você nunca atendeu na mentoria. Eu ultrapassei o número de 500 mulheres impactadas com o mercado de infoprodutos. E agora falando em números, né, considerando resultados que a gente já alcançou com alunas e com sócios especialistas, a gente já ultrapassa 6 milhões. 6 milhões. De reais aí em 5 anos. 6 milhões faturados entre alunos e especialistas que foram direcionados através da nossa estratégia de alguma forma. Nossa, como o Brasil é grande, né? Porque tu não atende só Chapecó, né? Tu atende toda a região todo o Brasil. Brasil e mundo, né? E mundo. Isso. Hoje as mentorias elas estão pausadas. Hoje a gente tá raramente eu atendo uma mentoria, a não ser que seja alguém muito conhecido que eu quero que tocou. apoiar, enfim. A gente tá mais focado em lançamento mesmo, mas a gente tem especialistas que têm alunas em 10 países, 12 países. Então, o digital ele não tem fronteiras. E vários nichos. Nosso foco hoje, a gente acabou se tornando reconhecida no nicho de artesanato. Não é o artesanato do crochê, ele é o artesanato da costura criativa em sintético. Então, Me explica um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui para te mostrar.
Então, por exemplo, uma bolsa dessa, Uhum. né? Você imagina que é possível fazer ela apenas com máquinas industriais. Uhum. E não, hoje as especialistas que a gente lança, elas ensinam a fazer o projeto dessa bolsa em máquina dupla ou máquina de braço, que a gente fala que ela é uma máquina mais simples. Então essas especialistas desenvolvem o molde, o passo a passo da costura da bolsa e vendem o curso da produção da bolsa para os ateliês reproduzirem. Ana, é um mercado, é uma tribo tão unida, que nós já chegamos a colocar recentemente 15 mil pessoas ao vivo numa live. Meu Deus. É uma tribo. É assim, ó, tu olha e diz, meu Deus, né? Como isso é possível? Como isso é possível. E elas são muito unidas, muito dedicadas. Eu tenho professores homens, E elas professora elas produzem isso para si, para vender, né? para vender, porque Elas vai criam- desde o nicho de necessaire, linha teen, volta às aulas, coleção maternidade é muito forte, então toda a parte de bolsa, de mochila, de trocador, de necessaire, de porta-fralda, é muito amplo esse mercado. Então essas professoras, elas se especializam em trazer modelagens, desenvolver um molde e na prática elas compram um molde, porque sem o molde elas não conseguem reproduzir as peças. Então, digamos que você seja Sim. dona de um ateliê, E tá você- chegando aí Dia das Mães e você quer lançar uma coleção do nicho maternidade. Então, você vai buscar uma professora especialista no nicho maternidade e essa professora vai ensinar e vai trazer uma coleção. Como que isso aconteceu? Uma aluna da mentoria minha me disse, sentiu a necessidade. ele, eu tô há 1 ano contigo, eu amo tudo que tu entrega, mas eu não tenho tempo. Preciso que tu me lance. Uhum. E eu topei. E hoje a gente já tem especialistas, a nossa maior especialista tem a margem de 700 mil seguidores. A gente faz um lançamento gigantesco, que foi esse Gigante. caso de 15 mil pessoas ao vivo. Gigantesco. Aham. E olha só como a gente não tem conhecimento muitas vezes, né? Eu entendi que tu tá fazendo um outro trabalho, né? Tu tava Uhum. ainda no mundo digital, mas não com mentorias, mas eu não tava entendendo em que nicho que você Aham. tava se encaixando. E hoje tu tem uma agência de Coprodução. produção. É que daí, como eu acabei indo mais para os bastidores, Ana, a gente não. E eu tenho também um limite de especialistas hoje que eu posso atender. Ainda quero expandir bastante esse negócio. Mas eu acabo fechando parceiros muito por indicação. Que é o melhor. Isso, Existe. então hoje eu tenho 5, 6 parceiros da costura criativa que um foi indicando o outro, porque a gente foi se tornando referência dentro desse mercado. Então a gente tem diversos isso. especialistas que a gente atende, Edi Pacheco, a gente já atendeu Carol Vanicore, Edu Góes, Ive Gonçalves, que é dona de uma grande loja de sintético em São Paulo, aí a Ive já era mais direcionada para gestão de ateliês, né? Porque Olha ela só. vende a matéria-prima, ela ensina a precificação. Então tem um mundo muito rico de empreendedorismo atrás. Eu sempre digo que eu estou honrando a minha mãe, que foi costureira, né? Olha Durante só. a vida, eu até me arrepio para falar que eu dei, Propósitos. eu dei uma volta tão grande para me encontrar e hoje eu estou honrando a minha mãe porque eu trabalho com o nicho da costura. Que lindo isso, né? Aham. E a gente não consegue, às vezes, sentir tudo isso, sabe? Ações, quando a gente coloca em prática, a gente percebe o nosso movimento, né? E você trabalha também um pouco com essa parte de honra, né? Eu sei que você tá ali com o teu esposo, né? Então vocês estão bem. Aprendo muito com o Rafa, né, essa questão sistêmica, então a gente consegue identificar quando as coisas acontecem, né? E tem o especialista, por exemplo, do nicho de maternidade. É engraçado porque, assim, ó, desde a fotografia eu tô no nicho maternidade. Cadê o bebê? Ele está em Em tentativas de planos. fabricação. Não, já está em tentativa de fabricação, tá? Logo bem. É, isso aí. Então, assim, nesse nicho da costura ou da maternidade, tá, desde a fotografia, né? Ele tá muito. Ele tá muito presente. Ele está muito presente. Trabalhamos com consultoria, uma especialista como consultora em amamentação,
também é um mercado que está crescendo muito, também é vento para maternidade. Mamães. Aham, então Como a gente, mulher, precisa de suporte, né? Aham. Para a maternidade. Fala um pouquinho sobre mulher, sobre mãe, sobre esse desejo, sobre esposa, sobre família. Ai, Ana, Vamos então, falar um eu pouquinho nunca sobre fui isso aquela também? mulher que tem um sonho de ser mãe, né? Eu olhava para a Indy, que era minha ex-sócia, com 22 aninhos, tendo lá a Cecília, e eu, nossa, quando E que eu vou desbravando o mundo sentir da isso? fotografia Na na gestação. gestação já. E eu entendi que tudo tem seu tempo. Eu sou uma mulher muito executora e sempre fui muito business dos negócios, né? Boss, eu usava o termo boss na época. Então assim, eu sempre trabalhei desde muito nova, desde os 12 anos eu precisei trabalhar. Minha mãe se divorciou quando eu tinha 12 anos, então eu precisei ajudar em casa desde muito cedo. E foi o que eu desenvolvi como um espírito, um perfil de defesa, talvez, Uhum. né? Trabalhar para não passar dificuldade, para não depender de ninguém. Então eu sempre trabalhei desde muito nova. E eu acho que na busca por essa independência, por essa realização profissional que demorou para chegar, o plano do filho foi ficando. A gente vai deixando para E depois. agora, com 38 anos, eu sinto que eu estou pronta, Que bom. né? Que eu quero, que já está fazendo falta, que a gente já conquistou. São ciclos, né? Aham, já tem casa, carro, empresa, nananana. Tá na hora. Agora tá na hora. Eu olho pro Rafael às E ele vezes. te cobra? Ele já chegou a te pedir, tá na hora a gente ter um. Não é que nós estamos no processo já. Tá. Já estamos No processo. expostos A receber. a receber. Então é um projeto que eu penso que chegou junto para os dois, assim. Que Foi ótimo. leve, é leve, a nossa família é leve, não tem cobrança de nenhum lado, que tem E famílias é tão bom isso, né? Nossa, então eu penso que na hora certa vai acontecer. Tu sabe, sobre leveza é algo que eu sempre digo que eu aprendi muito nesse meu processo, né? Do divórcio, enfim. Hoje, assim, nada é sobre ganhar tanto, e sim ter, mas fazer para tudo ser leve, Uhum. sabe? Porque, assim, quanto mais leve, tudo vai ser recompensador do outro lado. E é o que eu mais busco, sabe? É o que eu mais pensei em buscar nisso tudo. Que todo o meu processo fosse leve. Leve. Sabe, Ana, que eu interrompi contratos grandes por não ter leveza. E aí eu pensei, E não é não, sobre o financeiro, né? exato, porque assim, tu tem uma questão de saúde, a gente já passou, já trabalhei tanto, trabalho desde os 12 anos, e chega um momento que a gente aprende a dizer não também. Aí as pessoas vão olhar, mas tá, tem 38 anos e agora tá recusando no auge. Mas não Não, assim. só que é sobre não também, a vida não é só sobre sim, né? É sobre o não sem justificar, às vezes a gente dá o não e fica se justificando, a gente tem que aprender a cuidar da gente. Então, eu também sinto que eu tô num ano que foi muito mais leve, já consigo trabalhar menos, delegar mais. Então, ele tem uma Aham. controladora, né? Um perfil mais controlador. Então, hoje eu já delego, confio cegamente no time, na equipe, na capacidade. E flui. E aí tudo isso também vai abrindo a gente para o feminino. Perfeito. Que então, até então, eu não tinha Ótima espaço, colocação. né? Então, agora eu veio para o feminino, então tá abrindo um espaço para olhar para maternidade, para tudo mais. Ele falou do feminino. Como a gente se perde, né? E como é bom a gente parar e voltar para essa essência. A gente sente várias vezes, né? Você trabalha muito com mulheres e você sente que às vezes elas estão tanto na euforia de um lançamento e algo que elas saem do feminino e daqui a pouco não existe um desvio ali no processo até de melhor desenvoltura, me ajuda? É que eu acho assim, é livre de julgamento, né? Porque é inconsciente a gente ir para a energia mais masculina, Uhum. porque eu digo que é um espírito de sobrevivência. A gente aprendeu em algum momento da vida e precisou em algum momento da vida ser mais executora, ser mais controladora. Então, como eu, por exemplo, com 12 anos, os meus pais se separaram, eu precisei trabalhar, Uhum. né, Isso desde é muito mais cedo. forte do que. E isso, então, foi um espírito de sobrevivência. É, tem pessoas que talvez não teve pai presente, né? Eu tive meu pai presente, mas tem pessoas que talvez não teve o pai presente. Só que até algum tempo atrás não se falava sobre isso, Uhum. sobre esse equilíbrio, sobre
mulheres fortes, né? E hoje em dia é um assunto que se fala mais, então a gente tem um pouquinho mais de consciência e conhecimento. Hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de consciência e conhecimento para tentar equilibrar. Não é fácil. Meu Deus, eu tô em constante aprendizado. Sempre, né? Eu acho que Meu em todos Deus. os setores, partes da vida, espiritual, como ser mulher, né? Carreira, a gente tem que estar em constante movimento de aprendizado, de evolução. É difícil manter? É difícil. É legal fazer alguns exercícios, né? Uma vez eu Olha só. recebi um tema de casa de ter uma planta que eu cuidasse. Nossa, gente, que desafio lembrar de dar água E para aí, a deixou? planta. Não, hoje eu Sobreviveu? tenho planta. Hoje eu tenho planta, eu lembro de regar, eu cuido da planta, eu gosto de mesa posta. Então eu tenho coisas muito fortes do feminino que me resgatam me tiram daquele extremo do executor, do negócio, do trabalhar, e me trazem para essa energia mais feminina, dentro de casa. E um suporte dentro de casa é essencial, né? Ter um Eu parceiro que ajude, que apoie, que te conduza e não deixe você. Porque a gente tem várias fases no mês, né? Os nossos Nossa, hormônios, eles fazem ciclos. só mulheres para entender E mulheres, né? pode estar no melhor fase e tu não Uhum. tá naquela fase que deveria estar. Ana, tu sabe que em casa eu tenho só gratidão, né? Porque eu tenho um marido muito parceiro, o Rafael. Tudo que eu tenho de ligada no 220 ele tem de tranquilo, então a gente dá uma equilibrada e ele apoia muito as minhas ideias, as minhas loucuras. Ele compra, ele apoia, ele confia, né, no que eu Te deixa decido. segura. Isso. Tanto que o digital foi um presente do Rafael, porque o Rafael que me apresentou, ele foi em um curso e de lá ele me disse: Isso é pra você, isso é a tua cara. Eu tenho que te explicar, te apresentar isso. Aí eu ainda era sócia do estúdio, mas já estava pensando na transição. Então, o Rafa é meu padrinho do meu negócio profissional. Eu sempre falo Que lindo que, também, né? Olha ele, só. ele é muito presente. Ele que viu isso e acreditou e idealizou, né, que eu tinha esse perfil. E na pandemia ele me apoiou muito, porque eu vendi um negócio e estava iniciando outro negócio do zero. Eu e o Rafa, a gente se conheceu e em 5 meses a gente já estava morando juntos. Foi muito rápido. E Mas aí, muito na pandemia a gente verdadeiro. viveu 5 anos em 2, né? A gente brinca. Que, Nossa, não né? foi desafiador. E a gente viveu tudo ali, né? Porque A eram vida os real. dois entrando no mundo digital. O Não, Rafael já estava mais o Rafa avançado, já estava com estruturado. já estava com o IOD, clínica, consultoria empresarial sistêmica, mas o relacionamento que era 5, 6 meses, de repente virou um casamento que os dois estavam dentro de casa, trancado, numa quarentena, e aí já não teve mais lua de mel. Foi vida real ali, né? E ele me apoiou muito, então esse apoio dentro de casa, desde do meu esporte, né? Que eu Tu tá me dedico muito, né, ao beach tênis, eu treino, eu participo de competição. Ele tá sempre super, focadíssima. super focado. E Tá ele, competindo até. aham, e aí ele me apoia muito em tudo. Me apoia muito, eu sou muito grata, né, a ele. O dia que eu conheci o Rafa, eu falei que conheci o pai dos meus filhos. Eu falei Olha para só. minha irmã. E estamos aí, né? Quanto Até tempo vocês hoje. estão juntos? Indo vai fazer 6 agora em dezembro, dia 26. E agora Acho que é isso, 6 anos. vem a prole. Aham, exatamente. Que legal. Que bom conversar contigo. Quer deixar algum recado assim para as mulheres que querem empreender, que querem ir para o mundo digital ou já estão no mundo digital e, sabe, a gente dá aquela desanimada, a gente sabe que todo o processo não é da noite para o dia, mas como você trabalha com essa comunidade, com essa tribo, o que você diria para nós mulheres que queremos fazer essa transição de carreira após os 30, que a gente fica insegura, né? Poxa, eu tenho 30 anos, agora eu vou mudar a rota. Eu tive mentores, né? Eu procurei uma mentora, a Juliana do Nascimento, que hoje é minha cunhada também, mas ela me mentorou nesse processo da transição. Juliana tá famosa, já é a segunda. Então você vai convidar a Ju para Ela vir tem para que cá. estar aqui. Isso, ela é incrível. Para falar de transição de carreira, ela é maravilhosa, entre outros assuntos.
Mas ela foi a minha mentora de transição de carreira. Eu acho que foi, acho não, né? Foi fundamental para eu fazer de uma maneira mais segura. Entende muito de negócios, então eu indicaria não fazer sozinho, ter uma base. Uhum. Eu acho que todos nós precisamos ter mentores, mestres, apoios, né? Assim somos desde criança, temos pai, mãe, né, que nos apoiam e depois sozinho é tudo mais difícil. E não só para quem quer o digital, Ana, para quem está com 30 anos e ainda não está Feliz. feliz, Leve. se abrir para as tentativas, para as experiências, é o que vai permitir que em algum momento você se encontre. Então, eu penso que a fala é essa, né? Não desista, não pensar que é tarde e não deixar de fazer por ter medo. Busca um apoio, busca um incentivo, busca um mentor que te guie, que te ouça, que te freie, porque eu sou muito do impulso, então eu às vezes preciso de alguém que me freie. E tem Eu pessoas acho que que precisam de alguém que acelera. acelere. Então, equilíbrios. Equilíbrios. E acreditar, porque em algum momento Vai as dar coisas certo. acontecem. E dá certo, E dá né? Olha certo. só. Isso aí, nós somos Aqui prova nós vivas, somos, né? isso aí, somos provas vivas. Ele, Ai, muito obrigada. obrigado por esse bate-papo. Gratidão. Que leve, e que bom estar aqui, sabe? A gente acaba nos conhecendo, mas a gente acaba não expandindo muito É sobre isso nossos aí. negócios, sobre como está indo a trajetória da nossa vida. E daqui a pouco, no bate-papo tão leve, a gente consegue entender mais o processo, o caminhar de cada um, o desejo, e quão é leve a gente, né, poder abraçar nós mulheres e Verdade. conseguir seguir. Isso, a gente precisa mais disso, né? Mais. Mais disso. Mulheres apoiar mulheres. A mulheres apoiar mulheres. Parabéns, tá, Ana, pelo teu movimento. Obrigada. Eu fico muito feliz de ver que tu tá realizada. A gente adora te acompanhar. Tu é linda, querida, tem um carisma incrível. Sucesso E também. é sobre isso, E né? é sobre isso. Sobre isso. Hoje no Sofá com a Ana, Eli Cobos, uma mulher que se reencontrou após os 30 mais. Se você quer saber um pouquinho sobre ela, ou um pouquinho mais sobre ela, segue ela nas redes sociais, compartilha com uma amiga, porque eu tenho certeza que você vai se reencontrar também por aqui. Até o próximo Sofá com a Ana. Tchau! Tchau!